No programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Na hora de esvaziar o estoque, é preciso levar em consideração os aspectos comerciais e também o impacto que trará na imagem do seu negócio. Confira as dicas dadas pelo professor Nuno Fouto para fazer liquidações de diversas maneiras. No mês de janeiro, o Simp foi convidado a fazer uma viagem à Coreia do Sul para conhecer os parques tecnológicos existentes e que colaboram com o crescimento econômico do país. A Pequena Notável de hoje mostrará uma fábrica de panelas e utensílios culinários em alumínio e que, através de muita dedicação, produz esses itens que facilitam a vida das donas de casa e cozinheiros. E diretamente de nossos estúdios, uma entrevista com o deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino. No mês de janeiro, o Simp foi convidado a ir para Seul, na Coreia do Sul, para conhecer os parques tecnológicos Sangam e Nilson-do, em que as micro e pequenas indústrias representam 96,6% de todo o país. Os parques tecnológicos são a oportunidade que o Estado tem de incentivar que a gente tenha a participação em emprego, em empresas que estão na ponta do desenvolvimento. E isso é muito importante, porque eu diria que é o emprego do futuro, né? Então, o incentivo do governo a que a gente possa definir, inclusive por determinadas cidades e regiões, né, as vocações específicas, a possibilidade de criar numa determinada região, né, toda uma convivência de determinada tipo de tecnologia que se desenvolve e a partir daí, né, criar um arranjo local é fundamental. E acho que todas as iniciativas que a gente puder ter de relacionamento internacional, de buscar experiência em outros países, de buscar empresas que possam vir para cá, se instalar, trazendo tecnologia nova. E em torno dela, incentivar que se juntem pequenas empresas, microempresários, micronegócios, é o caminho que a gente tem para continuar gerando emprego, né? Se a gente pensar, as atividades mais tradicionais são aquelas que, ao ter o processo de modernização, de mecanização, dispensam mão de obra. Essas atividades ligadas à tecnologia é atividade nova, que acaba gerando junto mão de obra, trabalho, possibilidade de que as pessoas desenvolvam negócios em torno disso. Recentemente, o Simp foi convidado pelo governo sul-coreano para conhecer 2 parques tecnológicos. A Coreia do Sul, conhecida por ser um país de inovação, tecnologia de ponta, tivemos a oportunidade de conhecer esses 2 parques. Um chamado Digital Media City, que é voltado para conteúdo de internet, celular e multimídia. E o outro, mundialmente conhecido como Nilson-do, ou Tomorrow City, que na verdade é considerada a sucessora de Brasília em termos de planejamento urbanístico. É uma cidade que desde os alicerces foram planejados, voltados para a tecnologia de ponta. Também conhecido como Digital Media Center, o complexo Sangam é o maior exemplo de parque tecnológico coreano. Possui a mais alta tecnologia do mundo e é especializado na pesquisa e desenvolvimento de mídias digitais. Concebido para ser um polo, um centro muito forte em desenvolvimento para conteúdo de internet, mídia e inovação, tudo o que é necessário para apoio aos equipamentos ultramodernos desenvolvidos naquele país, Digital Media City tornou-se uma referência. Hoje, talvez seja o parque mais moderno em operação no mundo, tanto que é composto pela sua grande maioria, na verdade quase sua totalidade, por micro e pequenas empresas, que são basicamente patrocinadas ou auxiliadas pelas grandes corporações, que também um dia foram micro e pequenas empresas. Há apenas um ano, o Parque Tecnológico Nilson-do estava somente no papel. Hoje, a Tomorrow City já conta com parques, hotéis e setores comerciais e residenciais. Sua infraestrutura é integrada, além de contar com um moderno sistema de tratamento de lixo e esgoto. Diversas empresas, também, na sua grande maioria, micro e pequenas empresas,
unidas a grandes empresas e formando uma cidade totalmente tecnológica. Os primeiros parques tecnológicos surgiram nos moldes americanos e europeus, com forte influência acadêmica e científica voltada para pesquisas e desenvolvimento. O antigo modelo não atingiu o resultado esperado, levando à criação de um outro modelo baseado no tripé empresa, universidade e Estado. Dentro das políticas públicas da Coreia do Sul, um fato bastante marcante é o forte apoio à micro e pequena empresa. Afinal, lá as micro e pequenas representam 99,9% das empresas existentes nesse país, sendo que desses 99,9%, 88% dos empregos são gerados por elas. Tentando transmitir isso em outros números, 31% das exportações são realizadas pelas micro e pequenas empresas. Quando ela se buscou a tecnologia, deixou a principal indústria que ela tinha no passado, que é a indústria têxtil, passou, é claro, a tratar, o maior atualmente seria da área naval e finalmente a parte tecnológica na área de eletroeletrônicos. O modelo dos parques tecnológicos coreanos é de extrema importância, porque é através da doação das micro e pequenas indústrias deste país que a Coreia do Sul conseguiu se tornar uma das maiores economias mundiais. Um dos pontos dentro da política governamental desse país, o que mais chama a atenção é justamente esse apoio à micro e pequena empresa de uma forma muito forte e consistente. Acreditando que, guardadas as devidas proporções, guardadas as devidas características regionais, é um caminho interessante que o Brasil poderia seguir, porque o desenvolvimento das micro e pequenas empresas representaram para os coreanos a sua praticamente independência em relação ao desenvolvimento de seus produtos. E hoje, aqui no Brasil, se fala muito do Ministério da Micro e Pequena Empresa, o qual o SIMP fortemente está engajado nessa luta. E essa luta é muito importante para que, com esse apoio mais efetivo, tratamento diferenciado para as micro e pequenas, conseguimos atingir o tão sonhado desenvolvimento. Na hora de esvaziar o estoque, é preciso levar em consideração os aspectos comerciais e também o impacto que trará na imagem do seu negócio. Confira agora algumas dicas de como fazer as queimas de estoque de maneira eficiente com o professor Nuno Folto. Uma das formas mais tradicionais de se esvaziar as prateleiras é a liquidação. É importante que o empreendedor busque criar promoções que façam com que os clientes comprem mais de um item. A princípio, não tentar se prejudicar com preço, né? Tentar vender mais, tentar talvez uma redução menor de preço, mas tentar aumentar o número de unidades vendidas por transação, né? Você pode fazer isso de maneira lenta, à medida que o ritmo está menor do que o esperado, ou também você pode esperar um pouquinho mais e aí fazer o que a gente chama de uma liquidação tardia, que aí você faz aquela grande liquidação pontual. Fazer acordos e parcerias com fornecedores permite que possa haver uma renegociação do encalhe. Na maioria das vezes, uma promoção bem feita poderá liquidar quase todo o estoque e o restante poderá ser trocado por peças de maior giro na prateleira. Então, uma comunicação que chame mais atenção, com alguns produtos com ofertas mais intensas, a exposição, né, o agrupamento dos produtos em liquidação. Atualmente estão em alta os sites de vendas coletivas. O micro e pequeno empresário poderá utilizar deste artifício para alavancar as vendas. Ele também pode aproveitar e deve, né, aproveitar bem essa comunicação via a loja virtual, né, e aí tentar também, né, direcionar a comunicação para o cliente mais sensível à liquidação. Montar uma base de informações do estoque e cruzar com o perfil de uma clientela é uma boa alternativa de aumentar os lucros.
muitas vezes conhecendo os hábitos desses segmentos, desses públicos, grupos, nem vou dizer segmentos, mas grupos com certas características. Então, nos hábitos desses grupos, encontrar oportunidades. É um grupo que utiliza muito metrô, é um grupo que trabalha geralmente mercado financeiro. Com essas dicas, ficará muito mais fácil para você se livrar dos produtos que estão parados no estoque e desfrutar dos benefícios das liquidações. Há 15 anos no mercado, a empresa fabrica os mais variados tipos de panelas e produtos em alumínio e visa atender às necessidades de seus clientes, que vão desde lojistas até donas de casa. O primeiro passo é comprar a chapa na parte de alumínio. Você compra o disco de alumínio, vem, estampa a panela, né? Aí refila, corta a boca, lixa, pule, dá o brilho, põe o cabo, monta o jogo, embala e faz a venda. O principal material utilizado para a produção das panelas é o alumínio. Porém, com a necessidade de inovar, passaram a produzir objetos esmaltados que são muito fáceis de limpar e são mais resistentes ao atrito de colheres de metal. O alumínio a gente já compra no blank, né? Já vem cortado no diâmetro e na espessura que a gente precisa para determinado jogo. E no ferro a gente compra retalhos de ferro que vem das montadoras. Assim como grande parte das micro e pequenas empresas, a fábrica também passou por algumas dificuldades. Dificuldade financeira mesmo, né? Dificuldade em abrir clientela, em estar divulgando a marca, né? Você está no começo, tudo é difícil, né? Tudo é complicado, então muita dificuldade. Além de panelas, são fabricadas canecas, frigideiras, baldes e assadeiras. Os produtos são distribuídos para diversas regiões do Brasil. Você acaba de conhecer mais uma pequena notável que, através de ideias inovadoras, facilita a vida de todas as donas de casa e restaurantes. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o deputado estadual eleito, Luiz Cláudio Marcolino. É um prazer tê-lo conosco, deputado. É todo nosso. A sua origem é do movimento sindical. O senhor dirigiu e presidiu o Sindicato dos Bancários no estado de São Paulo. Qual a sua principal experiência e qual o projeto Olhar Local que nasceu no sindicato? No sindicato eu tive uma experiência por 2 mandatos. Eu fui secretário de formação do sindicato, secretário-geral, depois presidente da entidade de 2006 até 2010. Nessa trajetória, fui presidente da Comissão Municipal de Emprego, participei da estruturação da Comissão Estadual também de Emprego, discutimos vários projetos de desenvolvimento no Estado. Cadeia da cana, a restauração dos portos, da necessidade de fortalecimento da indústria no Estado de São Paulo. E com isso acabou nos dando uma experiência de pensar desenvolvimentos regionais, desenvolvimento local. Então nós temos uma parceria com o Banco do Brasil, criamos o Olhar Local, que é o Crédito e Desenvolvimento, e o Olhar Local Capacitação. Agora, o que é o crédito local e a capacitação? Porque a opinião pública, de uma forma geral, imagina que o micro e pequeno tem acesso a crédito. O que a sua experiência demonstra e o que você tem a dizer sobre o tema? Hoje, a maioria das empresas que conseguem crédito hoje no Brasil são as grandes empresas. As micros, as pequenas, as cooperativas, elas não têm acesso ao crédito. Tem até uma lei que todos os bancos deveriam destinar 2% do seu lucro para o microcrédito. Só que esse crédito ele acaba não chegando nas pequenas e microempresas. Quando nós começamos esse projeto Olhar Local, temos regiões da cidade de São Paulo, como Vargem Grande, Vila Natal, Varginha, que fica no extremo da zona sul de São Paulo. Você tem um número muito grande de comerciantes,
Você tem muitas pessoas que trabalham com economia solidária, faz sabão, trabalha com reciclagem, trabalha com artesanato, só que não tem acesso ao crédito e não consegue articular a sua produção. Mas elas são empresas que estão formalizadas ou são empresas que estão na economia informal? Então, hoje eles estão na economia informal, né? Então, o governo estruturou um projeto que chama o MEI, que é o microempreendedor individual. E, ao mesmo tempo, né, determinou que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, deveriam organizar uma estrutura de crédito também, né, para esse segmento. Só que, na prática, ainda você não consegue chegar lá em quem de fato precisa. Então, quando nós pensamos nesse projeto do Olhar Local, e aproveitando já a lei do empreendedor individual, né, nós começamos a reunir, né, os comerciantes, reunir, né, esses trabalhadores que estão na economia informal hoje, que está na economia solidária, para começar a articulá-los, para que eles pudessem não só ter uma qualificação, ter acesso ao crédito, mas que os seus produtos pudessem ser vendidos não só no bairro, mas vendido para fora. Porque hoje existe o dinheiro no bairro. Só que a pessoa sai, vamos supor, de Vargem Grande, sai da Vila Natal, ou sai da Zona Leste, da Zona Oeste no extremo, e vem gastar o seu dinheiro no centro de São Paulo, né, nos centros comerciais da sua região. Então você acaba não tendo esse dinheiro na própria região para desenvolver a localidade. E nós montamos o Olhar Local com esse princípio, mostrar que é possível você fazer um desenvolvimento nas regiões pobres de São Paulo, porque circula muito dinheiro. Só que esse dinheiro sai do bairro e vai para outras regiões mais estruturadas. Bom, essa experiência você viveu lá no sindicato. Hoje você é deputado estadual. Hoje você faz parte da Assembleia Legislativa de São Paulo. E vamos polemizar um pouquinho. Claro. Em São Paulo, o PT é minoria. Em Brasília, o Congresso Nacional é maioria. Como é que vai se dar essa negociação e como é que o seu projeto, a sua iniciativa poderá ser levado adiante no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil? Qual a sua visão desse cenário? Então, quando a gente pensa num projeto de desenvolvimento, seja ele num bairro, seja numa região, seja no estado ou mesmo no país, você tem que pensar que lá na ponta tem trabalhadores, você tem pequenos empresários, você vai tendo grandes empresários e todo mundo tem a mesma preocupação. Né? E tudo isso se chama mercado interno. Mercado interno. Né? É necessário fazer um processo de fortalecimento do mercado interno, né? Que você tenha cada vez mais incentivo para os produtos nacionais, que você vai gerando mais emprego no país. Claro. Então, até com o crescimento que o país vem tendo, né, ao longo dos últimos anos, é necessário que a gente faça esse debate, né, do desenvolvimento local, do desenvolvimento regional e do desenvolvimento do Estado, São Paulo. Né, a gente olha para São Paulo, tem alguns bolsões. Né, nós vamos lá no Vale Histórico, lá no Vale do Paraíba. Você tem algumas cidades esquecidas. Você poderia pensar um projeto de desenvolvimento para a região do Vale Histórico. Né, poderíamos pensar um projeto de desenvolvimento para a região do Vale do Paraíba. Né, você sai da capital, você tem algumas cidades polos, né, que são bem desenvolvidas, mas você tem muitas regiões ainda que poderia ter um processo de incentivo e de industrialização de forma coordenada. Então, o que nós estamos debatendo, né, com o Olhar Local é para mostrar para o poder público, né, e aí, como deputado agora, eu vou poder fazer esse debate na Assembleia Legislativa, a necessidade dessa articulação para o desenvolvimento do país e do Estado, e o Estado de São Paulo tem esse papel importante. Então, aí, quando você fala como é que articula o governo federal com o governo estadual, né? Hoje na Assembleia nós seremos minoria, temos só 24 deputados, né, de 94. Só que vem muito recurso do governo federal para o Estado de São Paulo. Então, se há uma transferência de recursos do governo federal para o Estado de São Paulo, como é que a gente aproveita, né, todo o recurso que vem a partir dos ministérios, né, a partir dos programas do governo federal, que o Estado também se responsabilize para desenvolver o Estado? Né, seja para fortalecer o mercado interno, seja para fazer uma política de desenvolvimento do Estado, uma política de investimento em tecnologia, porque hoje o micro e pequeno ele precisa de capacitação, mas ele precisa de tecnologia. Quem tem condição de gerar tecnologia? É o Estado. Se o Estado cria essa condição, você tem uma tecnologia forte e voltada para o desenvolvimento do micro e do pequeno empresário, porque para o grande eles têm condição, capacidade de fazer. O micro e pequeno quem tem que fazer é o Estado. Então, todo esse movimento que é feito de transferência de recursos do governo federal para o Estado deve ser, né, e nós vamos trabalhar para que seja a contrapartida, para que o Estado também crie essa preocupação de desenvolver o Estado de São Paulo. Bom, nesse cenário, eu imagino que
o senhor, como deputado estadual, deve estar participando das discussões internas do PT na criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Não, com certeza. Esse ministério ele não pode ser pensado só para uma região do país. Né? Acabei de falar, nós estamos pensando num projeto que é o Olhar Local Crédito e Desenvolvimento e o Olhar Local Capacitação, que são os bairros mais distantes de São Paulo. Então, nós temos regiões da cidade de São Paulo que são regiões que precisam, né, de ter uma qualificação da mão de obra, que tem que ter, né, uma estruturação, né, de contadores que comecem a organizar esses pequenos comerciantes. E nós tivemos como experiência, nesses 2 bairros, o Vargem Grande e o Vila Natal, em 4 meses, né, movimentou quase 5 milhões de reais nesses dois bancos populares. Então existe o dinheiro, o recurso... Quer dizer, o dinheiro está lá e a prova está aí. Agora o que precisa é que o Estado comece a olhar, né, para essas regiões da cidade que tem potencialidade de desenvolvimento. Então se você articular, né, lá a economia solidária, né, o pequeno comerciante, né, os empreendimentos produtivos, né, o médio empresário da região, você começa a gerar emprego dentro da própria localidade. Então você não precisa gastar 2 horas e meia, 3 horas todo dia para trabalhar no centro de São Paulo. Você passa a ter emprego dentro da sua própria região. E aí você vai discutindo, né, tem emprego, aí você vai discutir a saúde, vai discutir a educação, você vai discutir a qualidade de vida, porque o seu tempo de deslocamento, em vez de ser 3 horas todo dia, 2 horas e meia, você passa um deslocamento de 10, 15 minutos e você começa a pensar de fato a região. Você acredita na criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa? Eu acredito, porque houve um investimento, né, já do governo Lula, né, tanto no Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES, que teria que criar a condição do crédito chegar no pequeno produtor, no pequeno empresário, no micro e pequeno empresário. É verdade. Depois foi construída a lei do MEI, do vendedor individual. Daí já existe hoje um grupo entre vários ministérios, né, os bancos, né, alguns setores da sociedade que pensa a questão da tecnologia, da qualificação, eles estão discutindo. Agora, o Ministério ele passa, né, a direcionar essas ações que já vieram sendo feitas desde o governo Lula. Então, eu acredito que esse Ministério ele vai ser criado, ele vai ser constituído. Agora, ele não pode olhar só uma região do país. É necessário que olhe o Brasil inteiro. Você tem muitos microempresários em São Paulo e muitos deles também precisam de crédito, né, precisa de uma tecnologia, precisa de um fortalecimento, né, da sua estrutura de distribuição do seu produto. Então, acho que é importante, tem que fortalecer o Nordeste, mas nós temos que olhar também para o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estados também que necessitam desse investimento no micro e pequeno empresário. Ou seja, o senhor acredita porque começou com o presidente Lula e nós acreditamos também na promessa da presidente Dilma Rousseff, que nos últimos dias reconfirmou a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Já foi pauta da campanha. Foi, desde a campanha, depois de eleita ela repetiu. Na semana passada, ela reconfirmou numa reunião com os senhores governadores a criação do Ministério e ela vem realmente confirmando a criação do Ministério. Agora, e essa semana você teve uma reunião interministerial de vários ministérios, de todos os bancos, para pensar ações, né, justamente para fortalecer, né, fazer com que o dinheiro chegue na ponta para o pequeno empreendedor, né, para o empresário, né, pequeno empresário que hoje precisa desse crédito. Então, já foi feita a reunião essa semana, justamente para fortalecer a ideia que esse ministério vai sair e vai sair com força. Que bom. Agora, esse ministério, o senhor acredita que deve estar acoplado a ela a economia solidária e o cooperativismo num único ministério junto com o micro e pequeno? Qual é a sua visão desse ministério e dessa união de forças? Não, acho que tem que ser um processo articulado, né? Não dá para você também criar um ministério, né, para pequena, né, para micro e pequena empresa, que você tem lá na ponta, né, seja numa cooperativa, seja num pequeno empreendimento familiar, né, se você tiver crédito, ele vai passar a virar uma micro e pequena empresa. Então, ele lá na ponta, ele também precisa dessa qualificação, ele precisa de você ter uma estruturação contábil, porque muitas pessoas hoje se cadastram no MEI, logo na sequência ele ultrapassa, né, lá o limite de R$36 mil, que deve subir para R$38 mil agora o limite, tem um debate de aumentar para R$48 mil o faturamento anual. Se aumentar
esse faturamento, e a maioria do pequeno comércio ultrapassa isso dentro do ano, ele já entra na regra do simples. Então, lá na ponta é necessário que haja essa preocupação de acompanhamento contábil, inclusive, para as pessoas, acompanhamento jurídico, como muitos deles hoje não têm um entendimento do que é necessário fazer, né, para o pagamento dos seus impostos, dos seus tributos. Então, tem que ser um processo articulado. Tem que ser para a micro e pequena empresa, mas tem que levar em consideração os empreendimentos familiares, né, as cooperativas, esse associativismo, que depois eles vão virar pequenos empreendimentos, micro e pequenas empresas. Então, tem que pensar a cadeia na sua totalidade, não segregar a micro e pequena empresa. Claro. Agora, o senhor é testemunha, dentro desse trabalho que o senhor fez, deputado, que muitas pessoas querem se formalizar, mas ela não pode se formalizar porque o local onde ela está instalado, que é do poder público, não está legalizado. Esse é um desafio, uma bandeira que o senhor irá carregar aqui na Assembleia Legislativa para ser corrigido e trazer cada vez mais pessoas para a economia formal e tirá-las da informalidade? Então, com certeza. Hoje, o Estado de São Paulo, que eu acabo tendo uma atuação direta, tem um problema muito sério de regularização fundiária. A maioria das pessoas não tem posse da terra, não tem título da sua terra, então ele está lá de forma irregular. Mas mesmo ele estando lá de forma irregular, lá tem escola, lá tem creche, lá tem posto policial. E muitas vezes não tem essa preocupação do poder público de fazer uma regularização, né, do espaço onde ele está estruturado. E, de fato, se você não tem a posse da terra, se você não está regularizado, você não consegue se formalizar. Então, essa tem uma bandeira que tem que ser estruturada. Já estou trabalhando, já venho trabalhando, né, com vários bairros que hoje, né, não estão regularizados. Então, tem que fazer a regularização, mas também aproveitar os direitos que se tem, né, o empreendedor individual, né, o crédito que tem, mas tem que chegar na ponta, então temos que criar a condição do crédito chegar. E a Assembleia Legislativa também tem que ter esse papel, né? Nós temos que fazer leis, mas nós temos que articular também as leis que já existem e que, de fato, elas cheguem na ponta. Porque são impostos que todo mundo paga, né? Seja a hora que você compra o arroz, o feijão, o sapato, todo mundo, de alguma forma, está pagando imposto. Então, tem que voltar para a sociedade, né, a partir dessa orientação. Então, seja no crédito, né, seja na questão fundiária, né, seja na qualificação, seja no processo onde as pequenas empresas têm a condição de você ter lá um contador que possa, né, acompanhá-los. Você tem lá uma estrutura de advogados, você ter a possibilidade de ter acesso à tecnologia, estrutura mínima, vai crescer, fortalece, gera mais emprego, né, que você vai ter mais emprego na localidade, né, e daqui a pouco a gente pode chegar no pleno emprego, desde que tenha, né, a vontade política dessa integração entre o Estado, o município e a União. Aí é a chance das grandes parcerias. Mas nós chegamos ao final do nosso tempo e queremos agradecer muito a sua participação, deputado estadual Marco-Nilo, lhe desejar muito sucesso na sua gestão, porque, afinal de contas, o sucesso do Legislativo, do Executivo e do Judiciário é o sucesso de todos nós. Muito sucesso, e a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, na certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.